Bem-vindo, bem-vinda. O meu nome é Jorge Amaro, sou psicólogo, sou psicoterapeuta EMDR, sou formado pela Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa e hoje trago-lhe aqui um tema que tem a ver com autoestima. Será que a sua autoestima anda boa? Como é que andará a sua autoestima? Então, antes de mais, autoestima, o que é que quer dizer? Enfim, poderíamos dizer que significa o valor que você atribui a si próprio. E, portanto, o valor que você atribui à capacidade de gostar de si, de se amar. Portanto, podemos dizer que tem a ver com gostarmos de nós próprios. E implica autoconhecimento, significa termos consciência, enfim, dos mais variados aspectos da nossa personalidade. Enfim, também está ligada, poderá estar ligada à autoaceitação. Enfim, tem a ver com estas emoções, com estes sentimentos que contribuem para a nossa harmonia, para a construção de uma boa autoimagem. Portanto, a autoestima tem a ver com estes aspectos todos. E, portanto, não temos que ser super-heróis, realmente há muitos super-heróis na banda desenhada, vocês se calhar têm as suas preferências, enfim, Super-Homem, Homem-Aranha, enfim, tantos heróis da Marvel. Portanto, e não temos que ser como esses super-heróis com aqueles poderes sobrenaturais. Enfim, poderemos realmente ser quem somos e termos o mesmo valor. Termos valor, gostarmos de nós. Portanto, a vida não é feita de vitórias contínuas, nem sempre conseguimos aquilo que queremos, não somos realmente super-heróis. Portanto, autoestima terá a ver com estes aspectos todos e que têm a ver com a nossa personalidade, que têm a ver com a vida, e a vida realmente, como sabe, está cheia de adversidades, está cheia de coisas que não conseguimos às vezes até ultrapassar. E, ok, podemos encarar isso naturalmente e não ficarmos desgostosos com nós próprios quando não conseguimos fazer isso. Portanto, podemos realmente dar conta disso tudo. Existe então um espaço dentro de nós próprios para as decepções, para as dúvidas, para o erro, para as falhas e, portanto, nós podemos aprender a lidar com essas nossas falhas, com esses nossos erros, com essas nossas decepções. Portanto, e assim termos realmente uma autoestima mais estável. Autoestima realmente tem então a ver com isso, tem a ver, depois reflete-se na forma como nós olhamos para o mundo. Portanto, a forma como nós olhamos para o mundo depende também do valor que nós atribuímos a nós próprios. Portanto, tem também a ver com esta questão de autoimagem, portanto, enfim, há pessoas, não sei se você poderá dizer, eu tenho uma autoimagem negativa de mim próprio. Tem também a ver com esta questão da beleza e dos aspectos da beleza corporal. Você se calhar olha-se ao espelho e vê defeitos, enfim, está sempre poderá estar até sempre frequentemente a pensar em fazer intervenções no seu corpo para poder ficar então mais belo. Mas nós podemos realmente gostar de nós próprios aceitando a nossa aparência. E portanto, mas você sabe, há muita gente que usa a beleza como medida para a sua autoestima. Ou seja, se achar que realmente está belo, que está bem, que está elegante, então, ok, poderá dizer, eu tenho uma boa autoestima. Se isso não acontece, passa a achar que realmente a sua autoestima está pelas ruas da amargura. Ora bem, o que é que poderá contribuir então para uma baixa autoestima? Enfim,
pode ter a ver com muitos fatores, mas às vezes é isso, ou seja, quando achamos que não conseguimos ultrapassar determinadas adversidades, passamos a acreditar, a achar que não somos capazes de tomar boas decisões, de fazer boas escolhas. Portanto, também os nossos relacionamentos sociais, enfim, quando achamos que não, não estamos com bons relacionamentos, também podemos, isso pode se refletir na nossa autoestima, em que nós nos comparamos frequentemente com os outros. Não sei se isto lhe acontece assim, você compara-se com os outros, está constantemente a comparar-se e, portanto, isso pode realmente provocar uma autoestima baixa. E depois o que é que isso traz? Uma autoestima baixa traz realmente dificuldades, traz perturbações, traz sintomas e, portanto, o que é que pode trazer dificuldades, como já disse, em tomar boas decisões, traz sentimentos de culpa, traz sentimentos de arrependimento, traz insegurança, sobretudo até no relacionamento com os outros, portanto, dúvidas constantes que o assaltam, incerteza em relação até àquilo em que acredita, aos seus valores. Você passa a não ter objetivos, portanto, a opinião dos outros é que conta. Portanto, uma autoestima baixa realmente poderá provocar-lhe perturbações, poderá provocar-lhe desconfortos, você poderá sentir-se sem energia, poderá sentir-se sem esperança, acha que realmente não vai conseguir ser feliz. Por outro lado, poderá trazer ansiedade, ou então, sim, ansiedade, e pode ficar deprimido, mas por outro lado também pode ficar com energia a mais e, digamos assim, andar muito nervoso, muito excitado, enfim, pode trazer isso tudo. Portanto, essa falta de autoestima, essa falta de amor próprio pode realmente abalar a qualidade da sua vida pessoal, da sua vida profissional, dos seus relacionamentos. E se você então não tiver consciência do seu valor, você vai ficar dependente dos outros. Ou seja, você vai dar mais importância à opinião dos outros e está sempre a fazer então essa comparação. Baixa autoestima pode realmente trazer perturbações psicológicas graves. Como já lhe disse, pode-lhe trazer ansiedade, pode-lhe trazer a sensação de que não consegue controlar a sua vida e muitas vezes é preciso realmente uma intervenção psicoterapêutica que repare isso tudo, para que você possa realmente aumentar a sua autoestima. Portanto, você pode realmente proteger-se dessa negatividade externa, você pode então trabalhar o seu desenvolvimento pessoal, o seu autodesenvolvimento emocional para poder fazer subir a sua autoestima. Portanto, mais uma vez repito, a vida está cheia de desafios e, portanto, muitas vezes duvidamos da nossa capacidade de seguir determinado caminho. Há muitos, você pode fazer, entretanto, alguma coisa para melhorar a sua autoestima. Olha, por um lado é reconhecer os seus pensamentos negativos, aquelas crenças mais negativas que você tem sobre si próprio. Enfim, ter consciência disso. Portanto, o objetivo é realmente perceber que essas suas crenças negativas não são verdadeiras, ok? E, portanto, você pode melhorar esses aspectos que têm a ver com você gostar de si. Porque nós próprios, mesmo até quando temos uma autoestima mais estável, enfim, há alturas em que a nossa autoconfiança pode ir por ali abaixo, não é? Portanto, há momentos em que nós nos sentimos menos autoconfiantes. E tudo bem, aceitar isso.
Depois, enfim, isto tem a ver com muitos fatores, portanto, há fatores externos, você poderá viver no seio de uma família em que a crítica, o julgamento predomina e, portanto, poderá ser difícil para si conseguir então essa boa autoestima. Portanto, antes de mais, aceitar que tudo isto pode acontecer, que, enfim, portanto, reconhecermos as nossas qualidades, reconhecermos as nossas fragilidades, reconhecer então essas suas crenças, identificá-las e você então depois poderá perceber que pode abandonar esses seus padrões limitantes que se calhar você foi aprendendo isso ao longo da sua vida, mas você pode dizer que é difícil e deixe-me dizer-lhe que então há ajudas, portanto, porque pode ser realmente difícil você fazer isso sozinho. Pode-lhe acontecer muitas coisas, por exemplo, no final de um relacionamento você em que se sente rejeitado, sente-se rejeitada, você acha que teve responsabilidades e, portanto, antes de mais precisa trabalhar isso, de se amar primeiro a si próprio. Antes mesmo até de amar o próximo, amar-se, gostar de si próprio. Isso pode ser trabalhado. Ok? E até se, mais uma vez, este exemplo do fim de um relacionamento, enfim, pode ver isso como uma aprendizagem. Depois há aquela questão do passado, enfim, muitas vezes a origem de uma autoestima baixa está no passado. Você poderá ter passado por adversidades, por episódios difíceis. Então há que ir lá ao passado e ressignificar o passado, reprogramar, reprocessar. E muitas vezes também a sociedade torna as coisas mais difíceis. Enfim, você sabe que a sociedade ainda exerce muita pressão sobre determinados grupos, sobre determinadas minorias, e você pode sentir-se realmente depreciado e você vai então responder de uma forma desconfortável ao modo como a sociedade exerce a pressão sobre si próprio. Ora bem, então a ideia é mesmo essa, é perceber que você poderá começar a perceber, identificar isto, consciencializar que é um ser único, que não tem que se comparar. Hoje em dia, portanto, as redes sociais levam muito à comparação, mas cada pessoa tem as suas particularidades, cada pessoa tem os seus sonhos, os seus objetivos, as suas metas. Às vezes, o momento que você poderá estar a atravessar pode não ser o ideal e, portanto, pode aceitar a fase de desenvolvimento em que está. Aumentar a autoestima, enfim, é importante você realmente cuidar de si próprio, cuidar do seu corpo, cuidar da alimentação, do seu sono, fazer exercício, mas perceber essencialmente que é realmente um ser diferente de qualquer outro e, portanto, ficar mais imune à opinião alheia, à opinião dos outros e, portanto, perceber que você tem a capacidade de escolha, você pode escolher, porque isto leva-nos a uma reflexão. Será que há pessoas que já nascem com mais autoestima do que outros? Enfim, há muita discussão, há muita polémica, enfim, há crianças que você vê que se sentem logo inseguras, há crianças que não são incentivadas a encontrarem soluções para as dificuldades e, portanto, nós podemos realmente equilibrar a nossa autoestima, porque uma baixa autoestima pode realmente trazer-nos problemas na nossa autoimagem, mas também
Não confundir autoestima com arrogância, porque às vezes aquele excesso de autoestima, entre aspas, pode ser isso mesmo, pode ser realmente a arrogância. E muitas vezes essa arrogância que as pessoas mostram, muitas vezes esconde uma insegurança. Portanto, você pode aumentar a sua autoestima e pode até fazê-lo de uma forma natural. Eu posso lhe dar aqui algumas dicas, deixe-me aqui pensar em dicas que poderão contribuir para um aumento da sua autoestima, mas não esqueça que muitas vezes as dicas que nós poderemos dar e que até podem encontrar na internet poderão não ser suficientes. Aliás, se calhar vou terminar por aqui o vídeo e se calhar no próximo vídeo vou-lhe dar então algumas dicas, ou então você pode até ir encontrando essas dicas na internet, mas deixe-me frisar aqui isto bem, muitas vezes nós precisamos de ajuda e precisamos de uma ajuda técnica, de uma ajuda técnica ou científica. Poderemos precisar de um psicólogo, podemos precisar de uma psicoterapia para precisamente elevarmos a nossa autoestima. Por hoje fico por aqui, despeço-me com um abraço, obrigado pela sua atenção, obrigado.